Olá, pessoal, aí sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, a aula sabatina, o Clube Comunicativo. E aí a gente vai, eu já estou compartilhando minha tela, daí vocês conseguem ver o tópico do que a gente vai falar hoje, tá? A gente vai tentar aprender vocabulário e expressões para pedir num restaurante no Brasil, em Portugal. E é isso praticamente. Então, bora começar. Eu já estou gravando essa sessão aqui está sendo gravada por mim e vai ser compartilhada possivelmente próxima semana, né? Então, vamos lá. No restaurante, como pedir comida em português? Então, bem-vindo, prepare-se para saborear a cultura brasileira e portuguesa também. Aprenda a pedir comida em português e desfrute de uma experiência autêntica nos restaurantes do Brasil e Portugal. Vamos explorar o vocabulário essencial e as expressões úteis para você se sentir à vontade ao fazer seu pedido. Então, objetivos da aula. Primeiro objetivo, vocabulário de pratos típicos. A gente vai aprender bastante de vocabulário de pratos típicos, ingredientes típicos, os diferentes pratos dos diferentes estados do Brasil. Tá? Entenda os nomes e ingredientes dos pratos brasileiros e também portugueses. Expressões comuns. Comunique-se com garçons, messeros, e faça seus pedidos com confiança. Estruturas gramaticais, use a gramática correta em situações de restaurante e sinta-se à vontade para pedir comida em português, tá? Esses são os objetivos da nossa aula, tá? Então, primeiro, vamos começar com a parte do vocabulário, vamos falar bastante dos pratos típicos. Então, nessa primeira parte, eu apresento para vocês a feijoada. A feijoada é um guisado rico de feijão preto com carne de porco e linguiça. É um prato icônico do Brasil, tá? Se a gente tiver que escolher um prato típico nacional, eu acho que seria a feijoada. Embora existem muitos pratos típicos de cada estado brasileiro. Lembre-se que o Brasil é um país muito grande, ele é dividido em estados. Cada estado tem as suas próprias costumes, as suas próprias comidas típicas, aí tem muitas coisas, né? A moqueca é um ensopado de frutos do mar, cozido em leite de coco e azeite de dendê, um saboroso prato da Bahia mais para o norte do Brasil, tá? A feijoada acho que ela é muito comum no Rio de Janeiro, tá? Ela nasceu lá, tá? Então, tem diferenças. Mais pratos típicos brasileiros, temos o pão de queijo, tá? Eles são pequenos pães feitos com polvinho, queijo e outros ingredientes. Um lanche popular em todo o país. Temos o acarajé. O acarajé é um bolinho de feijão frandinho, frito no azeite de dendê, típico da Bahia, servido com vatapá e camarão seco. E o brigadeiro doce tradicional, feito com leite condensado, chocolate e manteiga. Um must-have em festas de aniversário. Toda festa de aniversário no Brasil tem que ter brigadeiro, né? Brigadeiro é muito bom, muito gostoso, muito típico do brasileiro, né? Além dos pratos, os lanches típicos brasileiros, a gente também tem bebidas, tá? O suco de laranja é bom demais no mundo inteiro, né? Mas o suco de laranja também é muito bebido no Brasil. É um suco fresco, rico em vitamina C, perfeito para começar o dia ou acompanhar uma refeição. Tem a caipirinha, tá? É um drink feito com cachaça. Cachaça é licor típico brasileiro, como el aguardiente aquí en Colombia, pero la cachaza llega a ser como más fuerte, hecha a base de caña, desde la época de la esclavitud, bueno, cachaça. Limão, açúcar e gelo. O drink nacional do Brasil, refrescante e saboroso. Vinho, a gente toma vinho especialmente no inverno mais frio, especialmente no sul do Brasil, que eles têm nas estações, tá? Quando faz frio, a gente procura mais o vinho, tá? Tinto, branco, rosé, para harmonizar com diferentes pratos, uma ótima opção para uma refeição especial.
E a cerveja, né? Também tem muita cerveja, clara, escura, artesanal, ideal para acompanhar petiscos e pratos leves em um dia quente, tá? Cerveja fria é bom para dias quentes. Vinho é bom para dias frios. Então, antes de começar com as expressões úteis, eu gostaria de mostrar mais vocabulário, mais exemplos e imagens dos pratos típicos de cada estado brasileiro. ¿Vale? Lo he mencionado varias veces, pero hago énfasis en que pues, Brasil es muy grande, está dividido en estados, teniendo en cuenta también la posición geográfica, la diferencia de clima. Por ejemplo, más al sur vemos las estaciones, más al norte ya es un ambiente, bueno, está más cerca de la línea ecuatorial, por ende no hay muchos cambios a estaciones como invierno y esto. Entonces la agricultura también pues cambia, ¿vale? Y pues de la agricultura dependen los ingredientes y de los ingredientes dependen pues los platos típicos. Entonces todo esto influye, ¿vale? Por eso podríamos afirmar que cada estado brasilero pues tiene su propio o sus propios platos típicos, ¿vale? No es como uno solo y todos en Brasil comen lo mismo, no es así, ¿vale? Entonces aquí hay un video bien interessante feito por um brasileiro que ele explica sobre todos os pratos típicos de cada estado do Brasil, tá? Então é isso que vamos dar una oleada y esto pues hace referencia a la primera parte, que es el vocabulario. Mucha atención a ese video, chicos. Después del video, mi explicación acá con la diapositiva, vamos a hacer una actividad que apunta a medir qué tanta información le cogimos del video referente a los platos y bebidas, ¿vale? Entonces, mucha atención al video. Ya saben que después viene una actividad con preguntas y opciones de respuesta. Vamos. Listo, esse aqui é o vídeo, esse é o cara, ele mostra, ele explica, ele fala rápido, mas dá para entender. Então, bueno, creo que ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a quitar mi cara de aquí, nos enfocamos solo en el video. Oi, pessoas! Euzinga aqui. E hoje é mais um dia de trazer cultura para esse canal. Por isso eu resolvi fazer um compilado e trazer para vocês o... Vale, chicos, antes de continuar, me confirman si se escucha bien el video, si se escucha ahí la parte que inicié. Sim, professor. Sí. Listo, vale, bien, perfecto. Entonces, seguimos con el video. Oi, pessoas! Euzinga aqui. E hoje é mais um dia de trazer cultura para esse canal. Por isso eu resolvi fazer um compilado e trazer para vocês o prato típico de cada estado brasileiro. Sem mais delongas, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar aquele joinha da confiança para que esse vídeo seja disseminado para mais pessoas. E a partir de agora, se prepare, porque você vai ficar com fome. Começando pelo Acre, a panelada é o prato típico deles, que é um cozido de miúdos de boi, tripa, mocotó e outras coisas que fazem um prato bem suculento e que dá bastante sustância. É bem tradicional na cozinha nordestina, mas quem come mesmo são os acreanos. E lá na Alagoas, o prato principal é o sururu de capote, que definitivamente é o símbolo alagoano. Para quem não sabe, o sururu é um marisco de água doce que vive no fundo das lagoas. Ele é preparado dentro da própria concha, junto com outros temperos, e com acompanhamento, nada melhor do que um purê de macaxeira, também conhecido como aipim, mandioca, sabe? E lá não... Vale, hago una pausa aquí. Él faló de macaxeira, que también es como, él dijo, también conocido como aipim, tapioca, ¿vale? Esos son diferentes formas en que en los diferentes estados de Brasil llaman a la yuca. ¿Okay? Eso es yuca, macaxeira, aipim, tapioca y yuca, ¿ok? Y si ustedes se fijan, ¿vale? Y eso tiene que ver con posición geográfica, los ciudades y estados más al norte de Brasil, ¿vale? Entre sus platos típicos normalmente tienen mariscos, tienen peces, ¿ok? Están rodeados ahí por el mar, ¿vale? También hay, bueno, ese último fue con un marisco de agua dulce, ¿ok? Más al sur vamos a ver otras diferencias acá, entonces seguimos atentos al video. Que definitivamente é o símbolo alagoano. Para quem não sabe, o sururu é um marisco de água doce que vive no fundo das lagoas. Ele é preparado dentro da própria concha, junto com outros temperos, e com acompanhamento, nada melhor do que um purê
de macaxeira, também conhecido como aipim, mandioca, sabe? E lá no Amapá, o prato típico que essa gente come é o tal do tacacá. Amapá tacacá. É até um trava-língua. Ele é bastante consumido em toda a região norte, mas é no Amapá que ele se destaca. O tacacá é um prato de origem indígena, de cor amarelada, que vem da mandioca, popularmente conhecido como tucupi. Aí depois você adiciona goma, camarão e também jambu, que é uma planta rasteira. Não é exatamente uma refeição, mas serve muito bem como uma bebida quente, uma sopa. E lá no Amazonas, o prato típico é o tal do matrinchã, que na verdade é um tipo de peixe. O matrinchã é preparado de diversas formas, então vai de acordo com a sua criatividade. Assado na brasa, numa panelada, frito, cozido, do jeito que você quiser. Até cru. E lá na Bahia, adivinha do que vamos falar? É óbvio, do acarajé, que é uma herança africana que existe até hoje dentro da cultura baiana. Na verdade, em todo o Nordeste. E o acarajé, ele é um bolinho de feijão misturado com cebola, sal e frito em óleo de dendê. E depois de pronto, você recheia ele com vinagrete, vatapá e caruru. Mas existem outras versões, muito mais apimentadas, inclusive, que você pode rechear isso. E eu preciso dizer para vocês que, apesar de parecer simples, não é nada fácil fazer um acarajé. E lá no Ceará, o prato típico dos cearenses é o tal do sarapatel, que é comum em todo o Nordeste, mas no Ceará ele se destaca. Ele é feito de tripas e outras vísceras de porco e sangue coalhado cortado em cubos. Aí depois você coloca hortelã, mais umas várias pimentas e come junto com arroz. Parece bom. E lá no Espírito Santo, adivinha? Inclusive fez um vídeo sobre isso, se você assistiu você deve saber, o prato típico capixaba é a moqueca capixaba. Para quem não sabe, a moqueca é um cozido geralmente feito de peixe, que é muito típico nas cozinhas brasileira e angolana. E você deve saber que moqueca se come em praticamente todos os cantos do Brasil, mas a capixaba ela se destaca por 2 pontos. Primeiro, o não uso de óleo de dendê e segundo, que elas são feitas em panelas de barro, o que suaviza um pouco os sabores. E lá em Goiás, as pessoas gostam de comer mesmo é arroz com piqui. É simples de ser preparado e é muito gostoso. Bom, arroz é arroz. E o piqui é uma fruta do cerrado, meio amareladinha, que tem alguns espinhos debaixo da polpa. Então precisa se ter muito cuidado na hora que você vai mastigar. Mas no preparo do arroz com piqui, eles levam isso em consideração, então você não precisa se preocupar. Basicamente são esses 2 ingredientes, mas claro, vão outros condimentos, outros temperos, enfim. Todo goiano gosta, o estado de Goiás é grande, então tanta gente assim não pode estar errado. E agora vamos falar do arroz de cuchá do estado do Maranhão, que na verdade é uma mescla de várias etnias, porque o Maranhão tem várias pessoas de vários países que já foram morar ali, e isso foi agregando e acabaram criando o arroz de cuchá. E esse prato ele é feito com arroz, óbvio, com ramos de vinagreira, gergelim, camarão seco e também pimenta de cheiro. Eu não vou mostrar a receita para vocês de jeito nenhum aqui, porque existem milhares de variações na internet. Então, se vocês quiserem preparar alguma dessas coisas em casa, fiquem à vontade e pesquisem no Google. E vamos falar do Mato Grosso, do Norte, porque o prato principal deles é a tal da galinhada, que basicamente é a mesma coisa que o arroz com piqui, que é muito famoso em todo o Centro-Oeste, com a única diferença que eles adicionam também carne de frango e alguns outros temperos. É muito bom. E agora vamos descer para o Mato Grosso do Sul, que o prato típico deles é o arroz boliviano. E cá estamos novamente com o arroz. O arroz é um prato muito presente em todos os lugares do Brasil, isso com certeza. E nesse arroz você adiciona carne moída, queijo, batata frita e banana da terra frita. Depois você coloca dentro de uma forma durante 40 minutos e deixa gratinar dentro do forno. Topperson. E qual será que é o prato típico de Minas Gerais? Vamos pensar se por acaso não é o pão de queijo, que não chega a ser exatamente uma refeição, mas se você comer vários, enche bem aqui. O pão de queijo é uma das relíquias do estado mineiro, principalmente se ele for feito com queijo lá da cidade de Cerro. Se puder, coloca um café mineiro junto para tomar. Nossa senhora, deu vontade agora. Por que eu fui fazer isso? E lá no Pará, o prato típico do pessoal é o pato no tucupi. E nós aprendemos até agora que o tucupi, ele é um líquido amarelado que vem da mandioca, e aí você adiciona jambu, que é uma erva, né, típica lá da região, e tá pronto o tucupi. Depois você pega o pato, mete dentro do tucupi, e esse é o prato do pessoal lá do Pará. Aí você toma com um açaizinho. Não, com açaí acho que não combina muito, não. A diferença do tacacá, do Amapá, é que lá eles usam camarão seco, e no Pará eles usam pato. E lá na Paraíba, o prato típico dos paraibanos é o arrumadinho, que ganha esse nome porque ele vem todo arrumadinho dentro do prato. Mas os ingredientes que compõem esse prato top são macaxeira, que é mandioca, aipim, você já aprendeu, charque, farofa, vinagrete e feijão verde. E lá no Paraná, o prato típico dos paranaenses é o barreado,
E olha que louco que é, porque os estados do Sul e do Sudeste, eles receberam muitos imigrantes de vários outros lugares do planeta, e isso acabou compondo a cultura desses locais. Só que existe sempre um prato que se destaca mais do que todos os outros, e no Paraná é o barreado lá de Morretes, que é a única cidade litorânea do Paraná que não tem praia. Veja só, os caras já têm pouca praia e o que tem não tem. A receita é simples: carne, condimentos e farinha de mandioca. Mas o segredo tá na espera, já que esse negócio é preparado durante muitas horas, e também na paciência de que tudo se desmanche do jeito certo. E lá no estado de Pernambuco, adivinha? Vamos falar, obviamente, da tapioca, que ela é feita à base da fécula da mandioca, que transforma naquele pozinho, assim, aquele granuladinho. Aí você coloca em cima de uma chapa quente, tudo aquilo se junta. Aí depois você coloca o recheio que você quiser dentro. Aquilo é bom salgado, aquilo é... Defensa, ahorita les hablaba de lo que significaba mandioca, ¿vale? Con la mandioca, que es la yuca, se hace esta tapioca, que es como unas arepitas así de harina, de harina de yuca, ¿vale? Una tapioca, original de Pernambuco. Feita à base da fécula da mandioca, que transforma naquele pozinho, assim, aquele granuladinho. Aí você coloca em cima de uma chapa quente, tudo aquilo se junta. Aí depois você coloca o recheio que você quiser dentro. Aquilo é bom salgado, aquilo é bom doce, doce com salgado. Se botar até terra, se bobear, aquilo lá fica bom. E além de ser bom, ela é baixamente calórica. Então você pode comer infinitos. E lá no Piauí, o prato típico é a paçoca de carne de sol. Definitivamente isso resume o estado do Piauí, principalmente se essa paçoca ela vier lá da cidade de Campo Maior. E os principais ingredientes são carne de sol, óbvio, farinha de mandioca e mais uns outros condimentos. E no Rio de Janeiro, tanta comida para tudo quanto é lado, várias pessoas de vários países montando restaurante, mas o prato principal deles talvez seja o prato principal do Brasil, a feijoada. Até porque o Rio de Janeiro é a porta de entrada do Brasil, então nada mais justo que a feijoada seja dele. A feijoada, ela vem lá dos tempos da escravatura e ela era preparada com o resto das carnes de porco que sobravam para os escravos, juntadas com feijão. E aí o pessoal descobriu isso daí e começou a popularizar um monte. Hoje em dia é feito com linguiça calabresa, com lombinho de porco, com costelinha de porco, outras carnes mais selecionadas, mas a boa mesmo é com os restos do porco. E no Rio Grande do Norte, o prato típico é o bobó de camarão, que é origem africana, mas que quando chegou no Brasil, a gente fez o que a gente faz de melhor, que é modificar os pratos e deixar eles muito mais louco de top. O bobó de camarão é feito com camarão, jura? Também com óleo de coco, com azeite de dendê e macaxeira. Aipim, lembra, mandioca e também outros condimentos. E no Rio Grande do Sul, tchê, qual seria o prato típico se não o churrasco? Todo mundo faz churrasco no Brasil, mas ninguém faz o churrasco como um gaúcho, até porque o churrasco ele não depende só de fazer a carne ali, começa desde antes de escolher a carne certa, também de fazer o fogo com bastante antecedência para que a carne seja assada sobre as brasas numa distância correta, para que não queime o lado de fora e que nem fique muito bem passado, porque a carne ela tem o ponto certo para ser suculenta. Também de saber se você usa o espeto ou se você faz na grelha, porque tem muita diferença, porque o espeto às vezes ele tira o suco da carne e a grelha ela mantém, e óbvio, o sal grosso, que é o que dá sabor à carne, porque senão ninguém comia carne pura. Voltando lá para o norte, Rondônia, o prato típico é a caldeirada. E se você percebeu direito, nos estados do norte, o peixe, qualquer tipo, faz parte de todos os pratos principais. E em Rondônia é exatamente a mesma coisa. A caldeirada ela é feita de um mix de vários tipos de peixes e outros frutos do mar, como lula, camarão e pirarucu também, e outras coisas que eles conseguirem encontrar, e depois eles colocam outros condimentos e come tudo. E em Roraima, lá na divisa com a Venezuela, o prato típico é o pirarucu desfiado. Se você não sabe o que é pirarucu... Desculpa. Se você não sabe o que é pirarucu, pirarucu é um peixe de até 3 metros de comprimento, é o maior peixe que existe em água doce. E lá eles pescam esse peixe, tiram as entranhas, obviamente, depois eles lavam o pirarucu com limão e depois eles desfiam todo o peixinho. Ele é escaldado para serem tiradas as espinhas, depois ele é preparado com óleo de coco, com castanha do Pará e outros condimentos. Santa Catarina! Olha só, o prato típico, essa nem eu sabia, é o joelho de porco. Santa Catarina é um estado bem miscigenado também, principalmente por açorianos na parte do litoral e também
os alemães, na região ali do Vale Europeu, ali Blumenau e etc. E o joelho de porco é o símbolo de Santa Catarina, também conhecido como Eisbein, que é como eles chamam, né? O joelho de porco ele pode ser preparado cozido ou a pururuca, e ele vem sempre acompanhado com chucrute e também batatas recheadas com bacon. Eu acho que o bom mesmo é as batatas com bacon. E em São Paulo, você deve conhecer o virado ao paulista, o prato típico do estado de São Paulo, não da cidade. Também da cidade. E o virado paulista é a prova de que o sabor da comida vem da combinação dos alimentos e também dos ingredientes. Nele você encontra arroz, feijão, ovo, couve refogada e também bisteca. Simples e saboroso. E no estado de Sergipe, o prato típico é o caranguejo. Sim, um animal. Assim como no Amazonas é o peixe, o matrinchã, em Sergipe é o caranguejo. Até porque o caranguejo é um bichinho tinhoso que você consegue encontrar em qualquer canto de Sergipe. Aí o pessoal vê aquilo lá, vou fazer prato, faz prato a 1000 tipos. Então se você for para algum restaurante e tiver caranguejo, aceite de todos os tipos, experimente de tudo, porque a carne do bicho é boa. E finalmente chegamos no estado de Tocantins. E o prato principal do Tocantins é o chambaril, também conhecido como chambari. Então, chambaril, não importa. Ele é uma variação ao osso buco italiano, que osso buco, traduzindo, significa osso furado, literalmente, porque é cortado o osso ali, o osso é furado, enfim. E ele é cortado e cozido junto com pimenta e também outros condimentos. E só uma curiosidade, muita gente do Tocantins come isso de manhã cedo antes de ir para o trabalho. Vê se pode, pensa na fome. O que esse pessoal almoça? E, gente, eu sei que existem vários outros pratos que são típicos nos estados brasileiros. Eu moro no Rio Grande do Sul e eu sei que aqui a gente tem bastante pizza. Mas eu não vou dizer que a pizza é um prato típico do Rio Grande do Sul, porque existem variações em todo o Brasil. O propósito desse vídeo é trazer um prato principal que esse estado prepara bem e que você não vai conseguir encontrar em outros estados do jeito que o estado nativo prepara. Por exemplo, churrasco gaúcho. Ninguém faz churrasco gaúcho como os gaúchos. Ninguém faz um tacacá como o pessoal do Amapá, por mais que se coma o tacacá em praticamente todos os estados do norte. Então, espero que vocês tenham entendido o propósito desse vídeo. Se vocês gostaram, marca o seu amigo aqui embaixo também, escreva outros pratos, porque as pessoas gostam de vir até os comentários para ver coisas que elas podem comer durante as viagens delas pelo seu estado, por exemplo. Não esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, pessoal. Então, vamos tentar relembrar umas coisas ali que tem muito a ver com os pratos típicos brasileiros e que vocês vão achar na atividade que a gente vai fazer. Por exemplo, peraí. Tá, um ingrediente típico da culinária do norte do Brasil, por exemplo, é o açaí. Eu não lembro ele ter falado disso, mas o açaí é uma... Tá, com o açaí eles fazem sorvete, é a fruta mesmo também, daí eles fazem suco de açaí, é muito bom, muito gostoso, dá para procurar açaí A, C cedil, A, I tildado, vale? Açaí, muito bom, ter em conta isso. Os ingredientes da caipirinha, eu já falei, é feito com cachaça, limão, açúcar, mas eles também fazem com morango, daí tem caipirinha de morango, caipirinha de maracujá, sei lá, tem muita coisa. Um prato famoso do sudeste no Brasil, do sudeste do Brasil, é a feijoada, mas ele virou prato nacional, né? Mas ele é do sudeste do Brasil. Ok? O tacacá, que é de Amapá, lembra esse jogo de palavras ali? O tacacá é uma sopa, tá? E quando vocês encontraram uma pergunta, por exemplo, qual é a iguaria? Iguaria é o manjar, vale? Uma iguaria típica de tal, ok? Iguaria, manjar. Do centro-oeste do Brasil, ele falou do arroz com pequi, vale? Esse arroz com o pequi, esse que era como anaranjadito. Acho que ele não falou disso, mas uma bebida muito famosa do Brasil, reconhecida internacionalmente, é o café, tá? O café brasileiro, ele é muito bom, é muito bebido no Brasil, mas também internacionalmente, eles exportam. Uma bebida que é símbolo da cultura gaúcha é o chimarrão. Ele não falou do chimarrão, mas
Os gaúchos, pessoal do Rio Grande do Sul, eles têm essa costume de ter as cujas com, bueno, são como unos, así como ya ustedes vieron, donde toman mate los argentinos, ¿vale? Con unas cuyas bien bonitas, así, estilo de un pitillo metálico, y la herba mate, ¿vale? La hierba aquí con el agua caliente, y bueno, eles gostam, eles amam um chimarrão, ¿vale? Se escribe Chimarra con, bueno, a nasal, ¿no? O chimarrão, ¿vale? Chimarrão, chimarrão. Especialidade mineira, o pão de queijo. En Sao Paulo, por ejemplo, es muy famosa la pizza, ¿vale? Lo que él comentaba a lo último, se sabe que en los diferentes estados hay muchos otros platos típicos, hay mucha otra comida que es muy popular, no solo en el estado, en la ciudad, sino pues también en todo Brasil. Pero, por ejemplo, él no iba a nombrar la pizza como el plato típico de Sao Paulo, ¿vale? Sin embargo, como Sao Paulo tiene mucha influencia italiana, ¿vale? Ellos adoran la pizza y es muy común y es muy popular. ¿Okay? El sur do Brasil, bueno, ele falou del churrasco gaúcho, ¿vale? Gaúcho que se respete, tiene una churrasqueira en la casa, ¿vale? Hace este tipo de carne como la que nos ofrecerían estos restaurantes de rodicio, no sé, bueno, creo que si algunos conocen. Esta carne es espetada, ¿vale? Con los espetos se pone en la churrasqueira, se asa lentamente, ¿vale? Son cortes grandes, gruesos, al último se parten en el plato y churrasco gaúcho, ¿vale? Todo el Brasil lo come. Qual um prato típico do Nordeste, por exemplo? Bueno, hablábamos de los platos que sacan de la mandioca o de aipín, ¿vale? De la yuca, como la tapioca, ¿vale? Eso es muy nordestino, del noreste. O acarajé, que es baiano, do norte do Brasil, prato nordestino, un acarajé que viene de la época, bueno, eso vino de los africanos que trajeron a la bahía, ¿cómo se llama la ciudad? Bueno, en la época en que los portugueses llegaron a Brasil, la primera colonia o la capital colonial de Brasil era Salvador, da Bahía. Bueno, ahí trajeron muchos esclavos, ¿vale? Esos esclavos pues tenían ya pues sus formas de cocinar allá y de ahí entra acá a Brasil lo que es el acarajé, ¿vale? Que es como un puñuelo, podríamos decir, de frijol, ¿ok? Y ahora lo rellenan de varias cosas, incluyendo mariscos, porque como es de la bahía, sí, eso es zona rodeada de playas, playas muy chéveres, pues hay mariscos, frutos del mar, etc. O acarajé, bom demais. Pois é, só para relembrar essas coisas aí. Então, vamos começar com a atividade. Nesta atividade, todos participam. Les voy a compartir acá, denme un segundo. Empezar. Clásico. Compartiendo pantalla. Y vale. Vamos a entrar. Hay un par de formas. De pronto, si están en el computador, tienen el celular a la mano, pueden escanear ese QR. Si no, desde el dispositivo que estén, buscan en Google joinmyquiz.com. Okay, entran a esa página, joinmyquiz.com. Y ahí lo que les va a pedir es un código. Este sería el código, ¿vale? 705-555. ¿Ok? Una vez hacen eso, les piden como un nombre para registrarse. Por favor, escriban su nombre y apellido, así como van entrando a los compañeros. Y ahí vamos registrándonos y una vez estén todos, pues comenzamos, ¿vale? Entonces vamos a hacer el registro que faltan para ingresar.
Ok, chicos, hasta ahora tenemos aquí ya registrados a Diana, García, Eliana, Paula, Daniel, Carolina, Ángel, Sebastián, Lina, Nicole y Paula. Si falta alguno, favor entre que vamos a comenzar. Listo, comenzando en 3, 2, 1.
Isso aí, muito bem, pessoal. Parabéns para Diana, Carolina, Eliana, parabéns, muito bem. Lina, Antolines também, excelente pontuação. Tá, quem falte, pues termine tranquilo, ya hay unos que le faltan algunas respuestas. Mientras tanto, vamos volviendo acá a la diapositiva, aunque bueno, no hemos terminado con la parte de vocabulario de platos típicos porque les comentaba que también íbamos a ver pues de Portugal, ¿vale? Entonces vamos a darle una ojeada aquí juntos. Un top 10 de platos típicos portugueses, ¿vale? Europeus. Então tá, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Top 10 melhores pratos portugueses. Entonces, en el top 10 tenemos pão com chorizo. Ok? Esse aqui vocês podem conseguir na Europa, especialmente em Portugal, pão com chouriço. O frango assado com piripiri. Frango assado. Prato típico também, português. Carne de porco. Carne de porco à alentejana. Espetada. Ojo que tengo una T, yo sé que por el tipo de letra ahí se ve un poco diferente, pero es espetada, ¿vale? Son espetos, espetinhos también. Le llaman en Brasil los espetinhos. Carne espetada. Queijo da Serra. Queijo da Serra Estirela. Da Serra da Estirela. Tony Porto. Esta é uma T também. Porto. O vinho do Porto ali é conhecido mundialmente. Petiscos, una T y una I, petiscos e tapas, ¿vale? De hecho, en varias partes de Europa, España, Portugal, así toda esa parte, son muy famosos los bares de tapas, ¿vale? Tapas son como lo que dirían los brasileños petiscos, ¿vale? Como snacks, como bocados, ¿vale? Entonces se sirven así en platicos pequeños, son tapas, y normalmente acompañados, no sé, tapa de cerveja, tapa de vino, ¿vale? Con vino, con cerveza, y bueno, eso es un plan muy europeo, muy chévere. Tapas e alguma bebida. Pastel de nata. Vale, pastel de nata, esse aqui. Pastel de Belém, quien va a Lisboa tiene que comer pastel de Belém, ¿vale? De la Torre de Belém, que pastel de Belém é bom demais. Okay. São alguns dos pratos, comidas, bebidas, sobremesas de Portugal. Então, vamos voltar na nossa apresentação, porque, bueno, aquí no nos llevamos gran tiempo, porque era bastante vocabulario, es mucha cosa, ¿no? Para hablar de platos típicos hay que tener en cuenta bastantes cosas de los países pues, del que estamos hablando. Sin embargo, no nos perdamos, el objetivo principal es poder llevar una conversación en un restaurante. Obviamente, pues debo conocer los platos, saber qué me sale en el menú, pues, qué pedir, lo que posiblemente me va a aparecer en el menú, dependiendo en el lugar donde esté. Entonces, pues, se hace importante. Sin embargo, seguimos ahora con esta parte de expressões úteis com o garçom. O garçom é o mesero. Então, expressões úteis com o garçom. Tá, primeiramente, a gente faz a saudação, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo. Saudação inicial ao entrar no restaurante. A mesa para
Aí você fala o número de pessoas que vão com você, por favor. A mesa para 2 pessoas, por favor. Mesa para 5 pessoas, por favor, tá? Assim você pede uma mesa para o seu grupo. O cardápio, por favor, cardápio é o menu, ok? O cardápio, por favor, solicitando um menu para escolher seus pratos. É o que você recomenda. Podemos pedirle uma sugerência, uma recomendação ao mesero. Podemos perguntar o que você recomenda, tá? Então, mais expressões úteis com o garçom. Eu gostaria de pedir, e aí, pues agregou o prato, eu gostaria de pedir uma galinhada, eu gostaria de pedir uma feijoada, eu gostaria de pedir um guisado à portuguesa, esse é outro prato típico em Portugal, guisado à portuguesa. Eu gostaria de pedir uma pizza, ¿vale? Aqui outra expressão que nos sirve, pues, por exemplo, para pedir bebidas. Para mim, um suco de laranja, por favor. Para mim, um suco de maracujá, sei lá. Para mim, uma cachaça. Para mim, uma caipirinha. Para mim, uma cerveja, por favor. Pode trazer, esto pues, de pronto para pedir alguma salsa, algum acompanhamento, ou alguma outra coisa. Pode trazer um vinho, por favor, também. Y por último, a conta, por favor. A conta es la cuenta, ¿no? Ya, pues, ya para pagar. A conta, por favor. Pedindo a conta para finalizar a refeição. Uma refeição é uma comida. Estruturas gramaticales que nos sirven, el verbo querer. ¿Vale? Eu quero, você quer, ele quer, ela quer. Tá? Eu quero uma sopa, por favor. Eu quero um churrasco gaúcho. Eu quero uma feijoada. Tá? Gostaria de. Eu gostaria de uma cerveja, você gostaria de um açaí, tá? Um sorvete de açaí. E adjetivo para descrever a comida, delicioso, saboroso, picante. Tá? E aqui sim, já temos o diálogo simulado, ¿vale? Entre um garçom e um cliente. Mucha atención a la pronunciación, luego van ustedes aquí, me gustaría que en pareja simularan un diálogo donde cada uno pues pida alguno de los platos que vimos al compañero. Boa noite, o que deseja? Boa noite, uma mesa para 2, por favor. Por aqui, por favor, o cardápio. Obrigado, eu gostaria de pedir uma feijoada e uma caipirinha. Excelente escolha. Mais alguma coisa? Algo mais? Não, obrigado. Tá? Entonces, ojo con la pronunciación de la J en desejan, ¿vale? También en feijoada, no es J, es J. Feijoada deseja. ¿Vale? Acá en escolia, ¿vale? La L con la H se pronuncia como si fuera LI, escolia, ¿tá? También tener en cuenta, obrigado, lo dice un hombre, o una mujer diría obrigada, ¿vale? Al momento de agradecer. Ok, dicho esto, me gustaría que levantaran la manito aquí así, como esta, que levanté aquí, por ejemplo, para saber quién voluntariamente, necesito voluntarios para que participen, un garzón o garzoneche, sería la mujer, y otro para el cliente, ¿vale? Ya tenemos a la garzoneche, Shara, necesito a alguien más, puede ser Laura, la cliente, ¿vale? Entonces, Shara, tú eres la garzoneche, la mesera, y Laura, la cliente. ¿Ok? Vamos lá. Pueden encender los micrófonos, no los escucho. Bom dia. Vale, ahora Eu sim. sou cliente. Isso, a garçonete. Começa a mesera. Shara. Shara, tienes el micrófono apagado. Creo que ya lo abriste, pero no lo escucho. Hola, Shara. No le escucho a Shara. Parece que tiene problemas ahí con el micrófono. Bueno, mientras Shara va resolviendo, vamos con Ángel. Ángel, tú eres el garzón y Laura es la cliente, ¿vale? Bom,
Boa noite, o que desejam? Boa noite. Uma mesa para dois, por favor. Bom, por aqui, por favor, o cardápio. Obrigado. Eu gostaria de pedir uma feijoada e uma caipirinha. Excelente escolha. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Obrigada. Isso, muito bien. Eso te iba a corregir, exacto, Laura, obrigada, muy bien. Vale, buen trabajo, muchachos, excelente. Vamos con Angelini Nicole y ¿quién más? ¿Algún otro voluntario, chicos? Levanten la mano. Manito arriba, manito arriba. Vale, Angelini Nicole. Y vamos con, bueno, escojo yo, Lina Antolines. Eso ya, ahí salió Lina. Vale, entonces Angelini, tú haces de garçonete y Lina de cliente. Intenten pedir otra cosa, ¿vale? Que no sea feijoada con caipirinha. Ya vimos muchos ejemplos de platos, vimos muchos ejemplos de bebidas. Vamos a ver qué se les ocurre. Pueden comenzar. Comienza Angelini como la garçonete. Ah, no te escucho, Angelini. No sé si los demás lo escuchan. ¿Será que soy yo el que no Não, escucha? não. Vale, Angelini, fíjate ahí, quita los audífonos, pon los audífonos, no sé, pero no se te escucha. Entonces estábamos con Lina y puede ser Carolina. Carolina, ¿nos ayudas ahí? Carolina, tú puedes ser la cliente y Lina la garçonete. ¿Vale? Tá bom, professor. Boa tarde, o que deseja? Oi, boa tarde. Eu preciso de uma mesa para 3 pessoas, por favor. Por aqui, por favor. Muito O cardápio deseja? Sim, eu gostaria de um churrasquinho, pode ser de carne de picanha, bem macia, e eu gostaria de um suco de laranja. Perfeito, excelente escolha. Mais alguma coisa? Um vinho, cervecinha? Eu gostaria de um sorvete de açaí, pode ser? Perfeito, Tá bom, muito obrigada. obrigada. Isso aí, adorei a sua conversa aí, muito boa. Parabéns. Isso aí. Tá, mais voluntários, pessoal. Quem não falta aí entre os que não hayan participado? Um par mais de voluntários. Puede ser Paula Castañeda, puede ser Sebastián Martínez. Hola, ¿me escuchan? Paula, como la garçonete, y Sebastián Martínez como el cliente, ¿vale? No, tienen pena, Paula y Sebastián. Ah, bueno, Shara está levantando la mano nuevamente. Habla a ver, Shara, si ya te logramos escuchar. Professor, você me escuta aí? Isso, agora a gente consegue, sim. Bueno, ya tenemos a Shara lista. No sé si Paula Castañeda. ¿Me escuchas, Paula? ¿Puedes abrir el micrófono? Alô? Hola, listo, ahí está Paula. Entonces, sí, se escucha. Vale, Shara, tú puedes ser la garçonete, la mesera, y Paula, tú eres la cliente. Intenta pedir algo diferente, ¿vale? Algo del diálogo. Ok, pueden comenzar, Shara.
Bom dia, o que desejam? Boa noite, uma mesa para dois, por favor. Que por aqui, por favor. O cardápio? Obrigado. Eu gostaria de pedir uma acarajé. Excelente este show. Mais alguma coisa? Não, obrigado. Obrigada. Isso aí faz parte, né? Exato, corrigiendo, no era obrigado, bien. Ahí eso hace parte. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación, por su atención hoy. Vamos llegando al final. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar. No, vale, entonces desearles... Tá tudo bem. Tudo certo, isso aí, joia. Muito obrigado, pessoal. Entonces, desearles un excelente fin de semana, muchachos, un buen descanso. Ahora que se viene Semana Santa, merecido, ahí no entre tanta cosa. Y bueno, vale, bendiciones a todos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Tchau, Lições. trupe. Lições. Tchau, pessoal. Obrigada. Tarde para vocês. Valeu. Obrigada. Obrigada. Tchau. Chao, chao.